Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. Hoje vamos falar de migração do seu legado para .NET Core. Eu sou André Seco e o software de hoje é o legado de amanhã. Olá pessoal, eu sou o Erickson da Fonseca e legado é a minha vida de programador. Olá pessoal, eu sou Luiz Carlos Faria, Gago, e legado nasceu para morrer. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu não sou um bot. Beleza. Foi boa. Ai. Olá pessoal, sou o Thiago Adriano e morte ao ASP. Beleza. Bom pessoal, então para começar aqui, a gente montou uma pauta para falar então um pouco sobre essa migração de um software legado, né, um software que está funcionando há muito tempo, um pouco defasado, né, ou com alguma necessidade de ser refatorado. E deixando bem claro que a gente vai falar de .NET Core, .NET Standard aqui, mas o intuito não é direcionar só para .NET Core. Legado pode ser em qualquer linguagem, qualquer tecnologia, sendo que você queira refatorar isso aí. Então, para começar, a gente pode falar um pouco sobre o que é o .NET Core e o .NET Standard. Quem quer começar aí? Eu posso fazer uma breve introdução aí, explicar aí quando começou e o momento atual, né? Beleza. Então, pessoal, o .NET Core, na verdade, ele não se iniciou com esse nome, né? Primeiramente, a Microsoft chamou de .NET VNext e depois ASP.NET VNext. E os primeiros releases saíram ainda em 2014 e a primeira versão oficial, né, 1.0, foi ser lançada daí no ano de 2016, na metade do ano, né? Nesse meio tempo, entre 2014 e 2016, teve duas mudanças de nome, né? Primeiro para .NET 5 e ASP.NET 5. Daí o pessoal de marketing deve ter visto que isso dava uma ideia de continuidade e na prática é uma plataforma completamente nova. Aí em 2016, no início do ano, antes do lançamento da versão oficial a 1.0, teve a mudança daí para .NET Core e ASP.NET Core. Beleza. Falando um pouco sobre o .NET Standard, né? Ele veio como e até hoje na verdade, é uma especificação de APIs, onde a gente tem a possibilidade, explicando rapidamente aí para quem está ouvindo, de fazer uma biblioteca, fazer um código e consumir esse código tanto no .NET Framework quanto no .NET Core. Então ele vem para trabalhar nessa integração, sendo que, claro, você tem uma tabela de compatibilidade, onde você vai saber qual é a versão do .NET Framework e qual é a versão do .NET Core roda para X versão do .NET Standard. E complementando, né, que acho que a maior motivação do .NET Standard, na verdade, é manter uma uniformidade nos ecossistemas .NET, né, para facilitar, como você disse, nessa tabela. E outro ponto que vale mencionar é que quanto mais recente a versão, mais APIs você tem disponível. Entretanto, menos plataformas de implementação. Por exemplo, se você pegar lá a primeira versão, você consegue trabalhar até no Windows 8, por exemplo. Se você pegar as versões mais atuais, você vai trabalhar do Windows 10 para frente. Então, vale mencionar que, dependendo do seu objetivo, nem sempre pegar a versão mais recente vai funcionar para você. Mas elas são retrocompatíveis, né? Você consegue usar hoje com o .NET Standard 2 libraries do .NET Standard 1.3 ainda, tá? 1.3 e 1.6. Isso, exato. Da 1.3 para frente, elas são compatíveis. Se você precisar, por exemplo, trabalhar no Windows 8, se eu não estou enganado, você tem que ser da 1.2 para trás. Se eu não estou enganado. Mas tem um ponto legal nisso, né, assim, que à medida que você também reduz plataforma, porque na medida que você adiciona mais abrangência, então vamos lá, eu suportava 2.000 APIs, agora eu suporto 20.000. Eu só fiz update no Windows, porque assim, quando eu faço na library base, na parte comum, eu tenho ali a possibilidade de trabalhar exclusivamente com quem já dá suporte. Quando eu boto esse tanto de 1.000 APIs a mais, eu tenho que implementar sobre standard no SO. Então, os runtimes têm que implementar aquela coisa nova. Sim, exato.
E aí é até importante comentar também, né? Eu falei rapidamente aí das mudanças de nome e tal, né? O pessoal falou do .NET Standard, que é um projeto aí que está rodando em paralelo com o .NET Core, né? O .NET Core, atualmente, a versão oficial dele é 2.2, né? E desde a versão 1.0, ele é multiplataforma. Então a gente tem aí suporte para execução dele em Windows, várias distribuições Linux e também Mac. Então isso foi um dos grandes destaques aí do .NET Core, né? Tá previsto o lançamento agora para o ano de 2019 da versão 3, né? Acho que até futuramente a gente deve estar abordando isso num podcast também, e eventuais hangouts aí do canal .NET, Code Night também. Bom, então para a gente entrar nesse papo de legado, até foi importante a gente dar essa primeira explanação sobre .NET Core e .NET Standard, porque principalmente o .NET Standard é aí que ele entra, né? Como que eu posso começar a realizar a migração do que é legado, tá num Delphi, tá no próprio .NET Framework, ou em outro tipo de sistema, né? Mas o .NET Standard vai te ajudar quando você tem um legado no .NET Framework. Então você tem a capacidade de criar uma biblioteca .NET Standard com código já refatorado e algumas coisas que você ainda não tem como mudar, ou não tem tempo, ou ainda não tem suporte de alguma forma no .NET Core, você pode deixar no .NET Framework. E aí só consumir essa nova biblioteca que você fez com o .NET Standard. Então aí você já começa a migrar, né, o seu legado, e já é o primeiro passo, né, pessoal? Bom, pedindo aí para vocês, lançando uma pergunta, o que vocês consideram um legado? Em termos de tecnologia, defasagem da própria implementação do código, o que vocês consideram? Eu posso começar. Quando eu entrei lá no time da Band, do portal, a gente tinha um projeto que estava com ASP.NET, nem o ASP, só que não tinha o código fonte. Então aí já foi um legado que a gente teve que escrever, porque não tinha como dar manutenção nele, porque só estava no computador do dev, e quando saiu ele ainda apagou a BIOS pra gente não conseguir nem mexer. Então esse daí já foi um legado pra mim. O ASP clássico que a gente tem lá também, que a própria Microsoft hoje não dá mais manutenção, então é um legado pesado também que a gente tem. Então eu vejo tecnologias defasadas e falta de documentação, ou até falta do código fonte. Eu, assim, pra você falar uma única definição de legado é foda, assim. Eu descobri que tem eu não sei se todo mundo sabia, chama FODOC, que é Free Online Dictionary of Computing. Alguém já ouviu falar? Eu descobri hoje pesquisando. Ele define que o legado é um sistema que continua a ser utilizado em razão do alto custo para substituí-lo. Essa é a definição que ele dá. É uma definição boa, hein? Entendeu? É um esquema bom, né? Eu acho que depois até vale a pena a gente colocar o link desse cara, se alguém quiser depois entrar, pesquisar, né? Lá nos comentários do podcast. Isso, vamos deixar o link no nosso site, né? E é até interessante comentar, né, em cima disso que o Erickson falou, que, assim, muito do que é legado e muito do que faz com que um legado sobreviva e de repente até não migre para outras tecnologias, essa questão de alto custo, né? Você vê aí as instituições bancárias, a gente muitas vezes, não só a gente do .NET, mas é generalizado, faz piadas sobre COBOL, e a gente sabe que tem muito sistema COBOL no mercado, e isso não vai morrer. Chega mesmo ao ponto das empresas treinarem trainees, estagiários, para esse pessoal ingressar no mercado e atuar daí na manutenção e evolução aí desses produtos, mesmo com uma tecnologia que para muitos é considerado antiga, né? Arcaico. Bom termo. Exato. Bom, sei lá, a gente pode falar como identificar um legado também. Eu acho que assim, baseando-se naquela definição do FODOC, eu acho que tem alguns outros pontos que você pode começar a identificar quando o sistema ele é legado. Isso independente, obviamente, de linguagem, né? Mas, por exemplo, o tempo de vida que esse software já tem, sei lá, por exemplo, o software já está rodando há 20 anos, a chance dele ser legado é grande.
A utilidade atual dele. Às vezes você tem um sistema gigantesco, só porque ele faz uma única coisa, você tem que ficar mantendo ele ainda, porque, sei lá, é o core de algum outro sistema que utiliza ele, sistemas atuais, por exemplo. Eu trabalhei em uma empresa que tinha esse detalhe. O que o Thiago mencionou, né, tecnologia obsoleta. Então, por exemplo, se pegar ASP clássico, hoje a Microsoft ela nem dá mais suporte, mas, nossa, tem muito sistema feito em ASP. E quando você pega um sistema em ASP, a migração dele não é tão simples, porque majoritariamente todas as regras de negócio estão no banco de dados. Então, você pega aquelas procedures de 3.000 linhas. Então, quando você vai migrar esse cara, é custoso. E o legado, acho que você consegue, para finalizar, você consegue identificar pela quantidade de débito técnico que você encontra nele, né? Você vai tentar fazer uma manutenção de colocar uma funcionalidade muito simples, você leva uma vida para você conseguir colocar. Pois é, esse ponto do débito técnico é o que mais ou menos me leva a crer o que é um legado e o que não é. Eu já penso que um legado, para mim, tá relacionado diretamente à quantidade de débito técnico. Porque se o cara tá lá não tem necessidade de manutenção, não tem necessidade de evolução, não tem necessidade de nada, eu nem considero legado, eu considero um peso morto. Deixa lá, não tem ninguém dando manutenção, não precisa fazer nada. É aquele velho negócio, não mexa com quem está quieto, né? Eu já botei no poste, cara. Se você parar para pensar bem, para quem já está há algum tempo aí trabalhando com ASP.NET Core, por exemplo, você pode parar para pensar e falar, poxa, tem coisas que foram desenvolvidas com ASP.NET Core 1.1. Isso daí já é praticamente um legado também, né? Já é legado. Isso, é um fato, é legado mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, as primeiras versões do ASP.NET Core, se não me engano, só roda no 2015. Se abrir em 2017 já dá várias tretas, se eu não estou enganado. Pelo menos tinha um projeto que eu peguei que estava dando vários erros. Dependendo do que você for fazer, ele já começa a ser um legado. Aí entra no que o Luiz falou e que eu mencionei antes, né? O débito técnico é o que é o mandatório aí. Eu considero, cara, quando o débito técnico é maior, chega num ponto em que viabiliza alguma coisa, não viabiliza fazer update, viabiliza você fazer uma manutenção, fazer uma evolução, eu acho que aí já é o ponto que, cara, isso já é um legado. Bacana. Acho que a gente poderia falar então como é a melhor forma, ou como a gente acha que seria a forma menos dolorosa para a gente começar uma migração de um sistema que já está rodando em produção, que tem um certo consumo por parte dos usuários, então o usuário não pode ficar sem aquele sistema. Por onde a gente poderia orientar o pessoal para iniciar essa migração, para ela ser o menos dolorosa possível? Essa de pegar o lugar para mapear, eu tô migrando legados já tem mais de 3 anos, pra vocês verem o tamanho. E o que a gente tá fazendo? A gente tá mapeando, vendo os pontos quentes, o que a gente pode mexer agora e o que a gente pode mexer depois. Mapeando, a gente vai pegando, quebra tudo e vai pedacinho, como a Exo passou. ASP é tudo a regra de dados no banco, então é crítico, então a gente ainda precisa do DBA para tá migrando. Então a gente mapeia tudo, splita e vai trocando. Então acho que essa é uma boa parte, mapear e ver pontos quentes, pontos frios, o que você pode fazer agora e mais pra frente. E sempre tá voltando atrás pra tá evoluindo ali. Por exemplo, eu migrei o sistema todo do Masterchef. Só que o mesmo engine do Masterchef é, sei lá, de uma novela, de uma outra coisa. Eu migrei esse aqui, eu peguei esse aqui e já fiz de uma forma diferente na migração, sei lá, usando esse aqui não. Tá voltando atrás e tá evoluindo todos, porque senão você já tá criando um outro legado. Deu pra entender? Sim, você tem que pensar num todo, né? Quando você é um projeto que é consumido por vários outros projetos, você precisa pensar fora da caixa, não só para aquele determinado software, né? Você tem que pensar, deixar ele genérico o bastante para que ele possa ser aproveitado por vários outros projetos, né? E falando em reaproveitamento, né? O Thiago comentou de ASP, a gente sabe que a ASP já é uma tecnologia aí que bem rodada, né? Mas se de repente vocês têm algo implementado com .NET Full, um sistema em ASP.NET Web Forms, ou MVC, ou Web API 2, um bom ponto para começar a migrar é ver class libraries dentro do seu projeto. Então, se você tem alguma class library que contenha regras de negócio, instruções de acesso a bancos de dados, de repente dá para você se valer do .NET Standard, dessa capacidade dele
de trabalhar com múltiplos runtimes na plataforma .NET e já ir acelerando, já começar a migrar alguma coisa que pode ser utilizada paralelamente tanto pelo legado quanto pela aplicação nova que você vai estar desenvolvendo em cima do .NET Core. Sim, outra coisa também que eu acho que vale a pena mencionar quando a gente está migrando um legado, fugindo levemente da parte técnica, mas falando mais da parte de negócio, eu acho que você tem que analisar o impacto de uma migração de um sistema, dependendo do tamanho do buraco que você está. Eu acho que você tem que, por exemplo, assim, mapear as áreas que serão afetadas. Por exemplo, sei lá, esse sistema aqui, esse módulo vai ser RH, ou vai ser financeiro, ou vai ser compras, ou vai ser o que quer que seja. Eu acho que isso aí você já começa a quebrar por áreas o que você vai migrar ou não. E outra coisa que dá um problema lascado que eu já enfrentei de migração, assim, de desenvolver um sistema novo saindo de legado, são dados, cara. Dados é um problema sério quando você vai migrar. Se não tiver um DBA bom do seu lado, você tá lascado. E até mesmo porque às vezes você quer fazer uma remodelagem da tua base, você quer mudar a forma como você armazena esse dado, né? E como se diz, tratar de dados e com dados é uma coisa sempre difícil. Exatamente. É até interessante o ponto que o Erickson frisou, porque assim, muitas vezes o pessoal fica naquela, não, DBA não é mais necessário, eu trabalho com tudo na nuvem. DBA é necessário mesmo na nuvem. Como desenvolvedor, a gente ter uma noção boa de banco de dados é extremamente importante. Mas é aquele negócio, você não consegue ser bom em tudo. E um DBA tem insights que você, como desenvolvedor, muito provavelmente não terá de uma maneira tão simples, né? Sem antes apanhar bastante para isso, né? Exato. Aproveitando o seu gancho, Groff, fazer uma provocação aqui, que eu tenho visto muito é que a maioria dos desenvolvedores hoje são DBAs de Entity Framework, cara. Você fala pro cara fazer um join na mão, o cara não faz, não. O que, se você parar para pensar em termos de banco de dados, fazer um select com um join é uma das coisas que você vê lá nas primeiras aulas, num colégio técnico, quando começa a falar de banco de dados, ou mesmo na faculdade, né? Exatamente, é tipo banco de dados 1 de faculdade. Pois é. É que assim, é um pouco culpa do conceito do Code First, né? O pessoal não entendeu bem para que serve isso e como isso deve ser feito. Eu acredito que, na verdade, você não tem que ficar alheio ao que a consulta produz no SQL. Você tem que ficar analisando. Não adianta você fazer uma consulta link e achar que tudo vai ser traduzido para SQL de forma maravilhosa. Não pode confiar 100% em nada, né? Você tem que sempre ir lá, conferir e Mas isso tentar o cara otimizar. fez errado no link. Assim, o cara não sabe, o cara não tem consciência de que aquilo ali produz no SQL, que ele poderia fazer algo melhor. Às vezes ele não tem nem a consciência de que aquele SQL que tá sendo gerado ali tem jeito mais eficiente de fazer a mesma coisa. É por isso que eu acho que quando o pessoal fala de Code First, você pode fazer tudo pelo teu código, agora você vai ser abstraído 100% do banco, isso aí tá errado, tem que ser explicado na primeira vez que o cara tem contato com isso, que a questão da consulta que você escreve em link, ela vai ser traduzida para outra coisa, você tem como analisar, e se isso não for satisfatório, a performance não ficar bacana, você tem outros meios de corrigir isso, né? Faz com ADO, faz com Dapper, faz com qualquer coisa que seja para melhorar o desempenho. Vou dar um exemplo que eu passei aqui esses dias agora. Eu tenho uma consulta que eu preciso fazer. A dinâmica é a seguinte: eu preciso pegar o último ID de tweet para poder sincronizar a base. Eu tenho uma base de tweet aqui, isso é uma base específica. Eu preciso sincronizar. E aí, eu tô usando N-Hibernate, óbvio, aquele stack padrão que eu uso. Eu falei, cara, pra que eu vou pegar a entidade inteira se eu só quero saber se existe? Eu quero saber se o ID existe ou se eu quero saber o último ID. Eu não quero nem o tweet inteiro. E aquilo tem JSON dentro, tem um monte de coisa, tipo de dado, uma linha com uma coluna JSON, que por sua vez no .NET vai deserializar, vai ter toda a dor de cabeça disso. Mas, cara, eu só preciso do ID. Então, assim, tem que ter a consciência do que tá fazendo. Eu já vi muita gente pegar o registro inteiro. Pegar o registro inteiro que pode ter a foto. Imagina, se alguém botasse uma coisa lá, botasse uma foto lá, podia ter a foto. Aproveitando o seu gancho, cara, eu vim através desse podcast fazer um apelo. Pelo amor de Deus, pensa 10 vezes antes de colocar um to-list.
Para de colocar tio list em tudo, pelo amor de Deus. É o exemplo que o Luiz comentou. Cara, o nego mete um db ponto qualquer coisa ponto tio list. Minha nossa senhora. Tem uma que aconteceu num projeto meu, cara. É o primeiro de botar o tio list num get all pra depois fazer o filtro em memória. Exato, isso é padrão. Caralho! Vamos imaginar o seguinte, se você tiver 5 milhões de registros, vai trazer só 5 milhões em memória, depois você filtra. Tipo, a gente já tá trabalhando nos notebooks com teras de memória, então tá tudo suave. Cara, você quer que eu use um exemplo aí pra levantar? Eu peguei um código, o cara tinha um for each, x quantas vezes esse for each ia iterar, com db ponto blá 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 dentro do for each. Então você imagina a quantidade de conexões desse cara abrindo, sem parar. db.não-sei-o-que.list, vai o for each de novo. db.não-sei-o-que.list, vai de novo. Cara, meu Deus do céu. Inclusive esse assunto sobre performance de dados, questão de desenvolvimento aliado com banco de dados, pode muito bem virar um episódio, né? Pra gente não perder tanto foco aqui. Sim. Que eu acho que é um dos assuntos aí mais comentados assim no desenvolvimento, pelo menos nas nossas comunidades, e sempre quando a gente vai falar desse assunto gera muita discussão, né? Discussão, piadinhas, né? De tudo um pouco. Mas isso que vocês falaram, né? Isso me lembra a velha máxima, né? Não sei se foi algum filósofo da antiguidade que disse isso, ou alguém num boteco, mas é aquele negócio, para o pior não há limites. Nunca. Beleza, então voltando aqui para o nosso assunto de legado, após uma explanação sobre dados, né? É válido colocar porque esse monte de atrapalhada de entity framework, no final das contas, faz o sistema virar um legado. Sim, é uma boa argumentação. Você foi incisivo no termo técnico, trapalhada. Trapalhada, são trapalhadas, né? Em relação também a comentar sobre as trapalhadas aí com a manipulação de dados, não adianta, como o pessoal falou, não adianta você começar algo do zero, com .NET Core, tudo bonitinho, e fazer um código aí que faça essas... Exato, um código que mete to list pra todo lado. Ele já nasce o legado, né? Ele já nasce o legado, exato, ele já nasce o legado. Voltando ao tema lá do principal do legado, a forma como eu começo geralmente é monitorando. Então, primeira coisa que eu começo a fazer é instrumentar, sim, geralmente de forma mais genérica, né? Mas é instrumentar o sistema todo, porque tem alguns pontos que você só descobre que tá. Você não sabe se estava dando falha, se não tá. Tem coisa que você não sabe como estava. Tem um cenário de falta de visão, quando você pega um sistema legado que às vezes não é seu, que você fala, cara, o que está acontecendo aqui? Isso já estava com esse comportamento ou é novo? E às vezes monitorando você consegue ter esse tipo de controle. Você sabe que eu já vi o pessoal abandonar, tipo assim, principalmente o pessoal que trabalha como PJ nas empresas, cair num projeto legado, assim, o negócio está tão desestruturado, falta de documentação, que são problemas típicos de legados antigos, né? O cara simplesmente pega e abandona o barco, né? Isso aí é normal até acontecer. O cara olha o tamanho do buraco e fala, cara, tô fora. Nessa daí de abandonar o barco, a gente... Mais uma. Projeto em Go é novo, Go é da hora, Go é rápido, Go é isso, Go é aquilo. O cara foi me desenvolver um ano um projeto em Go. Quando ele viu a bosta que ele fez, ele pulou fora. Olha o legadinho novo aí. Pô, Thiago, o Kubernetes não é um legado em Go, né? Não, falando no meu caso. Eu tenho um legado de 1 ano em Go, que não tem documentação e dá vários pau, porque to list com for each em memória e... E ainda mais se o time inteiro, às vezes é só um integrante do time que tem experiência no desenvolvimento com aquela linguagem, ele abandona aí o barco, acaba deixando um legado em termos de experiência em desenvolvimento naquela linguagem pro restante do time, né? Tá aí uma coisa que nunca se deve fazer, né, cara? Se você só tem uma pessoa pra trabalhar numa linguagem, cara, troca de pessoa. Não, mas tomara que ele não veja isso, que ninguém não veja. Qual que foi a ideia? Motivar. O Thiago tá desenvolvendo .NET Core, o outro ele tá desenvolvendo em algo, então quero pegar uma coisa nova também. Pegou, beleza, o cara tá motivado, tá 1 ano desenvolvendo, tá destruindo. Quando chegou na hora de compartilhar,
Mas é um risco corporativo, cara. Tipo, você tem, tudo que só tem uma pessoa só, se o cara estiver doente, falhou. Eu acho que esse risco pode ser assumido caso seja o desenvolvimento de uma POC para aí ser analisado para pôr em produção, mas não algo direto. POC não deve para produção, por isso ela é POC. Exatamente. Botar POC em produção é um sacrilégio. Outra coisa, eu faço questão de cagar POC, tá? Eu acho um dever de quem tá fazendo POC não prezar boas práticas, pra não correr o risco de botar em produção. Funcionou, levou, né? Pois é, não pode, cara, não pode. Vamos assim dizer, POC seria um freestyle antes de fazer direito, né? Não, cara, se você fizer mais ou menos direito, alguém vai mais ou menos pedir pra você mais ou menos botar em produção. Quando você for ver, já tá. Então você tem que ser aquela coisa vergonhosa pra você não você vai ferir, tipo, vou queimar minha carreira se eu botar isso em produção. Caramba. É aquele negócio, né? É você se precaver, porque vai que alguém vê e fala, não, é o que precisamos, sobe direto. Cara. E aí começa o desespero. Não, eu vou dizer que se tiver cagado, tá feio, mas tá funcionando, ainda arrisco, hein? Cara. Tô te falando que ainda arrisco de ir pra prod. Beleza. Falando um pouco em relação ao que o Luiz estava comentando, no meu cenário, inclusive no trabalho, nos sistemas que eu pego para migrar delegado para alguma tecnologia nova, geralmente estou trabalhando aí com ASP.NET Core mesmo. Eu faço exatamente isso que o Luiz fala, então é sempre bom monitorar, ver o que realmente precisa ser migrado agora, né? Porque geralmente você tem um projeto aí gigantesco, você precisa migrar ele inteiro. O que você precisa analisar antes, né? Tem vários casos, o pessoal já comentou aqui, né? Quais áreas vai impactar, se isso pode ser mudado agora. Mas um ponto legal é adicionar algum tipo de App Insights ou algum tipo de monitoramento para você saber quais são os pontos do legado que estão dando mais falha, né? O que tem mais urgência em relação à própria tecnologia, né? O que tá falhando mais para você migrar. Geralmente eu estou fazendo assim. O que eu tô migrando como o pessoal já comentou, a gente já comentou aqui também, são quebrar em várias partes, e aí você vai escrevendo partes do teu código para que tudo seja feito de uma forma mais fluida. Geralmente esse modelo de quebra, o que eu faço é ir pelas beiradas. Então, tipo, eu nunca vou quebrar o pior cenário. Eu vou sempre de olho nele, ele é sempre meu objetivo. Mas eu vou para os mais tranquilos e vou entendendo do pior cenário quem são as dependências dele. Então vamos lá. O meu coração é cadastro de cliente. Mas eu tenho ali do lado cadastro de empresa, eu tenho cadastro de outros elementos, eu tenho cadastro básico. Então eu vou perifericamente acertando a periferia. Então, cara, e como é que eu faço com dados? Dependendo do cenário, eu crio view no modelo antigo, representando o dado novo. Então é um dos cenários, uma das formas de trabalhar com isso. E vai quebrando. Isso é uma boa estratégia, porque daí, pelo menos como você falou, né, você já evita uma série de problemas em vários pontos da aplicação. Isso, e uma coisa que eu faço é listando prioridade para poder entender quem em algum momento você vai ter deadlock, do tipo, deadlock não de banco, mas assim, do teu processo de migração. Tipo, isso aqui está impactando 10 migrações, tipo, sei lá, 10 portes de aplicação. E aí você tem que atacar alguém mais estratégico ao invés de isso ficar só na periferia. Fazendo uma analogia, o que você quer realmente migrar, vamos dizer assim, seria o teto, e aí você vai escorando ele perifericamente, né, para poder arrancar ele. Em algum momento você já não, a dependência é tão pequena da versão antiga que aí tá tudo tranquilo. Você começa a deletar essas views, você começa, esse código aqui não depende, não posso, já troquei pro novo, posso jogar essa view fora. E a cada vez que você joga uma view fora, cara, é um alívio, tipo, o gol é aí. Até abrindo um parênteses aí pro que o André comentou, o André citou o Application Insights. É uma boa ferramenta para vocês, inclusive, identificarem gargalos e performance, né? Então, o Application Insights ele funciona, inclusive, com web forms, né?
O pessoal fica pasmo quando ouve isso. E, embora seja um serviço do Azure, também é compatível com Java, com Node, com PHP, enfim, com as principais plataformas aí que a gente tem da web. É interessante, eu falei de gargalos, né? Aí entra acesso a dados, acesso a APIs, então vale a pena, de repente, até para vocês ativarem isso, né, num software legado e dar uma observada o que está acontecendo. Ele tem um custo relativamente baixo em relação a outras opções de mercado, então deem uma olhada aí se de repente vocês não querem gastar muito e conseguir ter várias visões aí do que está acontecendo na sua aplicação, mesmo sendo legada, ele consegue te ajudar bastante. Show, maravilha. Bom, pessoal, então esse foi nosso episódio aí sobre migrando seu legado para .NET Core. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que agora a gente conta com um site, né? Vocês podem acessar lá devshow.com.br. A gente está centralizando toda essa parte de links, de tudo que a gente comentou durante o episódio no post do nosso site. Tá? Por acaso, se você não está ouvindo esse podcast pelo site, está em outra plataforma, então você pode acessar lá e interagir também com a gente pelos comentários. Beleza? Acho que era isso então, pessoal. Agradecer o pessoal aí que participou. Tamo junto numa próxima e até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Falou, abraço. Valeu, até mais.